Bom dia, pessoal. Bom, como eu havia dito então na última aula, nós terminamos aquela parte do estudo do campo eletrostático no vácuo. Tá? Então, a gente termina uma unidade e faz aqui alguns exercícios para dar uma revisada no que a gente viu. Tá? A partir da próxima aula, a gente começa a estudar o comportamento de campos eletrostáticos em meio material. Tá? Então, quando eu coloco um isolante lá no meio, o que acontece? Muda alguma coisa? Sim, muda. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente começa a estudar isso. Nos exercícios de revisão, então, de hoje, a gente vai abordar simplesmente, então, campos eletrostáticos. Aí, vetor, intensidade de campo elétrico, vetor, uso da lei de Gauss, é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Ok? Tendo dúvidas na solução dos problemas, pessoal, interrompam e perguntem. Tá? Não levem a dúvida para casa. Quem trouxe as calculadoras, já puxa as calculadoras aí para a gente treinar junto nos exercícios. Tá? Bom, vamos então para o primeiro exemplo aí. Primeiro exercício. Três cargas... todos esses exercícios eu retirei da lista. Tá? Então, se vocês pegarem a lista de exercícios, os problemas exatamente iguais estão lá. Ok? Três cargas pontuais idênticas de 10 nanocoulomb cada uma estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero de 10 centímetros de lado. Calcule a intensidade. Por intensidade, entendam o módulo. Okay? Da força F sobre cada carga. E a letra B, do campo elétrico E no centro do triângulo. Bom, vamos representar então esse problema aí. Nosso problema número 1. Nós temos um triângulo equilátero e nos vértices desse triângulo nós temos cargas posicionadas. Então, botar o Q1 aqui em cima. Q1, Q2 e Q3. Na letra A está sendo a força F sobre cada carga. Notem o seguinte, pessoal, o valor das cargas é igual, tá? Eu tenho que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a um Q aí de 10 nanocoulomb. O que é nano mesmo? 10 a menos 9, tá? Bom, o que mais é dito que a separação entre as cargas é de 10 centímetros, né, que são os lados do triângulo. Então, aqui ó, eu tenho uma distância de 10 centímetros. Nos outros lados, eu também tenho 10 centímetros. Ok? Bom, para que eu possa calcular a força, eu tenho que conhecer os vetores de distância. Certo? Então, a gente pode eleger qualquer uma das cargas aqui. Se a distância entre elas é sempre a mesma, né, 10 centímetros, ó, e o valor das cargas é igual, 10 nanocoulomb, eu posso escolher qualquer uma delas e calcular a força vetorial sobre ela e depois calcular a intensidade. Que o valor da intensidade vai dar o mesmo. A força que age sobre essa carga em módulo é igual à força que age sobre essa carga, que é igual à força que age sobre essa carga. Porque os valores das cargas são iguais e tem essa distribuição simétrica aqui. Então, o primeiro passo é encontrar os vetores posição, ou os raios vetores das cargas. Como que eu faço isso?
Vocês podem botar os eixos do sistema de coordenadas aí onde vocês quiserem, tá? Eu já vi gente colocando o eixo do sistema de coordenadas aqui, ó, botando Q2 na origem. Pode? Pode. Eu prefiro dividir esse problema bem simetricamente aqui, ó, botar o eixo Z aqui, ó. Então aqui está o eixo Z. E o eixo Y aqui, ó. Nós temos o eixo X também. Não há necessidade de representar ele. Estaria aqui para frente. Então a gente no plano Z. Bom, para esse posicionamento aqui, vamos definir quanto vale o raio vetor da carga 1, quanto vale o raio vetor da carga 2 e quanto vale o raio vetor da carga 3. Vamos começar pelas mais fáceis aqui. Quais são as coordenadas da carga 3, pessoal? Quanto ela tem de x? 0. Quanto que ela tem de y? 5 centímetros. Né? E quanto que ela tem de z? Quanto? 0. Ela está sobre o eixo y. Então, a carga 3 tem 0 de x, 5 centímetros de y e 0 de z. Eu vou deixar 5 aqui e vou multiplicar por 10 na menos 2 aqui do lado de fora. Tá? Porque as distâncias todas têm que estar em metros, né? Então vamos converter para metro. Carga 2, pessoal. Quanto que ela tem de x? 0. De y, menos 5. Né? Se o 0 está aqui, a origem está aqui, ó, menos 5 para cá. E de z, 0. Então, 0, menos 5 e 0. Vezes 10 na menos 2. E a carga 1? Quanto que ela tem de x, a carga 1? 0. Tem de y? 0. E quanto que ela tem de z? Tem que determinar. Tá? Então, ó, x é 0, y é 0 e o z a gente vai calcular. Como que eu posso calcular esse valor de z aí? Posso dizer que isso aqui tem uma altura h. Conheço esse cateto. Quanto que vale esse cateto? 5 centímetros. Conheço esse cateto, que é 10 centímetros. Esse cateto não, conheço a hipotenusa, que é 10 centímetros. Calculo esse cateto. Né? Nós temos que h ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Né? Portanto, h vale quanto? H vai ser 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Façam a conta aí que eu faço a conta aqui. Cem, 25 menos, tira a raiz. Então tem 8,66 centímetros. Tem mais casas aqui, tá? Eu só não representei. Então descobri que é 8,66 centímetros. Então as coordenadas da carga 1 no z aqui, 8,66, isso aqui vezes 10 na menos 2. Tá? Beleza.
Qual carga que vocês querem escolher aqui para a gente calcular a força sobre ela? Tanto faz, escolham qualquer uma delas. Q1, Q2 ou Q3? Q1. Então, trabalhar aqui no Q1. Ó. Selecionei a carga Q1. Vou calcular a força sobre Q1. Aqui sobre o Q1 eu tenho duas forças agindo. Eu tenho uma força devido a Q2, né, que está nesse sentido. Ó. E tem força devido a Q3, que está nesse sentido. Então, eu tenho duas forças agindo sobre Q1. Eu vou calcular as duas forças e vou somá-las vetorialmente. Então, pessoal, a gente já pode concluir, a gente vai ver isso matematicamente. Mas devido à simetria do problema, o que vai acontecer com as componentes dessas forças aqui que estão no eixo Y? Vão se anular. Vai sobrar só a componente no eixo Z. Se a gente encontrar diferente disso, está errado. Tá? No eixo Y tem que se anular as forças devido à simetria. Então, vamos lá. Ó. Vou calcular o vetor distância da carga 2 até a carga 1. O R21. Vetor distância da carga 2 até a carga 1. O que é? É o ponto final menos o ponto inicial. O ponto final é a carga 1, é o ponto de interesse, menos o ponto inicial é a carga 2. E vou calcular o raio vetor R23. Do 23? Não, perdão. 3,1. Ponto final, que é o ponto de interesse, é o ponto 1. Ponto inicial é a carga 3. Tá? Calcular esses vetores de distâncias aqui, então. Eu vou salvar na minha calculadora aqui o R1, o R2 e o R3 para manipular eles. Tá? Então, vamos lá. Expoente 3 menos. Multiplica. Esse, então, é o R1. 0, 0 e 1. Estou com R1 salvo, vou salvar o R2. 0, 5 centímetros e 0. R2. E vou salvar o R3. 0, 5 centímetros e 0. R3 storage. Tá. Quero calcular então o R21. R1 menos R2. Calculei aqui o R21. Já escrevo ali no quadro. E quero calcular o R31. É o R1 menos o R3. R31 storage. O R21 ficou 0, 5 e 8,66. 0, 5 e 8,66. Tudo isso aqui vezes 10 na menos 2. O R31 ficou 0, menos 5 e menos 8,66. Zero menos 5 e 8,66 vezes 10 na menos 2. Tá? Bom, deixa eu só arrumar. Ah, tem um errinho aqui no meu. Beleza. O que a gente faz agora, pessoal? Vamos calcular o campo elétrico. Como que eu calculo o campo elétrico? Já vou colocar aqui a equação direta. Ó. O campo elétrico
lá na carga 1, então vamos chamar aqui de E1, ó, total. Tá? Vai ser o campo elétrico que aponta da carga 2 para a carga 1, mais o campo elétrico que aponta da carga 3 para a carga 1. Certo? Como que eu calculo o campo elétrico devido à carga 2? É Q2, carga pontual, sobre 4π ε0 vezes o vetor distância R21 sobre o módulo dr21 ao cubo. Ou eu calculo o vetor unitário, né? E fica vezes o A R21 sobre R21 ao quadrado. Eu já estou calculando o vetor unitário, está embutido aqui nesse cálculo. Ok? Mais Q3 sobre 4π ε0 vezes R31 da carga 3 para a carga 1 sobre R31 ao cubo. Ok? Lembrando o que é o ε0. É uma constante, 8,854. Tá? Vezes 10 na menos 12. 8,854 vezes 10 na menos 12. Então vamos lá, pessoal. É só substituir na equação ali. O Q2 vale 10 nanocoulomb. O Q3 vale 10 nanocoulomb. Esse cálculo aqui eu preciso fazer só uma vez, ó. Q2 sobre 4π ε0 e Q3 sobre 4π ε0 dá até para pôr em evidência. Tá? Então vamos lá. No expoente 9 menos, dividido por 4, dividido por π, dividido por ε0. Vou fazer de novo. 10 no expoente 9 menos, dividido por 4, dividido por π, dividido por ε0. Vejam se bate aí com vocês. Eu achei 89,87. Isso aí? 89,87. Isso aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui. E agora tem que resolver essa parte vetorial aqui. Já vou colocar direto a resposta. Estou calculando o campo elétrico, tá? Eu poderia calcular direto a força. Se eu tenho o campo elétrico, o que eu faço para calcular a força? Multiplico pela carga de prova, pela carga de interesse. Então vamos resolver aqui o campo elétrico lá na carga 1. E depois a gente multiplica pelo valor da carga 1. Tá? Poderia usar direto a equação da força, tendo Q1 multiplicado aqui, ó, vezes Q1 vezes Q1. Tá? Não sei por que eu resolvi calcular o campo elétrico ali. Acho que eu achei que pediu o campo elétrico. Fui influenciado pela letra B. Bom, vamos ver quanto que vai dar o campo elétrico aí. R21 dividido pelo seu módulo R31 também dividido pelo seu módulo ao cubo soma os dois,
e multiplica por Q sobre 4πε0. Deu 0, 0 e 15,56. Na verdade, deu 15,56. (15,56) 72 kV por metro. Achei o campo elétrico. Ah, isso aqui, esqueci de dizer. DAZ. Que era o que a gente esperava. Nós esperávamos que o resultante, ou a força resultante, tivesse só uma componente em Z. E agora eu posso calcular a força, então. A força lá na carga 1 vai ser o quê? O valor da carga 1 vezes o campo elétrico que eu tenho lá na carga 1, devido às outras duas cargas. E eu vou chegar à conclusão que a força será igual a... Só multiplicar pela carga 1. Confere isso aqui, alguém fez o cálculo? Vamos multiplicar pelo valor da carga 1, que é 10 nanocoulomb. 155,672. AZ micro Newton. Micro é 10 na menos 6. Então, essa aqui é a resposta. 155,672 no sentido de AZ, micronewton. Essa aqui, então, foi a letra A, do problema. Fizemos a letra A. Dúvidas, pessoal? Quem só baixa a cabeça e copia não tem dúvida. O ideal seria vocês fazerem os cálculos juntos. Comigo. Beleza. Letra B. Letra B pede o campo elétrico no centro do triângulo. Então, vamos lá. Ó. Aqui no centro, ó. Localizado aqui no centro do triângulo. E eu quero saber o campo elétrico aqui no ponto P. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar o vetor distância de cada uma dessas cargas até o ponto P. Eu preciso achar esse vetor distância. Este e este. Tenho que achar os três vetores de distância. Da carga até o ponto de interesse. Ou seja, o R1P, o R2P e o R3P. Primeira coisa que a gente vai fazer, determinar quais são as coordenadas do ponto P. Tá? Então, as coordenadas do ponto P, R do ponto P, qual é a coordenada X do ponto P, pessoal? Quanto é a coordenada X do ponto P? 0. Quanto é a coordenada Y? 0 também. Quanto é a coordenada Z? Vamos determinar. Tá? Eu tenho que determinar essa altura aqui, ó. Tá? Vou chamar aqui de H1. Tem que determinar essa alturinha aqui, ó. O H1. Quanto esse raio vetor aqui faz com o eixo Y? Num triângulo equilátero.
quantos graus eu tenho em cada vértice aqui? 60 graus. O somatório dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Né? Então, 180 dividido por 3 dá 60. 60 graus. Esse raio vetor aqui, ó, perdão, esse vetor de distância está exatamente no meio dos 60 graus. Aqui, ó, eu tenho 30 graus. Ok? 30 graus, ó. Ao 30 graus. Que é oposto? Que relação trigonométrica que eu uso? Não, cateto adjacente e cateto oposto. Tangente. Tangente de 30 graus, então, é cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o que eu estou procurando, o H1. Cateto adjacente é os 5 centímetros. Tá? Lembrando que isso aqui está em centímetros. Ó. Então, nós vamos descobrir aqui que o H1 vale tangente de 30 graus tangente, vezes 5, 2,88, 2,89 centímetros. Ok? Logo, as coordenadas do ponto P vão ser 0, 0 e 2,89 vezes 10 na menos 2. Beleza. Deixa eu salvar aqui na calculadora isso, então. Zero do x, 0 do y e 2,89 do z. Esse é o R do ponto P. Storage. Ok. O que eu tenho que calcular agora? Os vetores de distância. O R2 ao ponto P, o R1 ao ponto P e o R3 ao ponto P. Então, vamos lá. R1P é o ponto final, que é o RP, menos o ponto inicial, que é o R1. R2P, ponto final, que é o RP, menos ponto inicial, que é o R1. R2, perdão. E o R3P, ponto de interesse, RP, menos ponto inicial, que é o R3. Então, vou encontrar aqui os 3 vetores de distância. Vamos lá, então, os 3 vetores de distância. RP menos R1. RP menos R1. Esse aqui, então, é o R1P. R1P. RP menos R2. RP menos R2. Esse aqui é o R2P. E RP menos R3. Esse aqui, então, é o R3P. O R1P deu 0, 0. Zero. 0. E menos 57,73 vezes 10 na menos 3.
O R2P deu 0, 50, e 28,87. Tudo isso aqui vezes 10 na menos 3. Vou colocar o vezes 10 na menos 3 para o lado de fora aqui para ficar igual em todos. E o R3P zero, menos 50 e 28. 0, menos 50 e 28,87. Tudo isso aqui vezes 10 na menos 3. Tá? Confere? Tá. Então vamos lá, vamos calcular o campo elétrico. De antemão, antes da gente fazer qualquer cálculo, aqui eu tenho uma carga positiva de 10 nanocoulomb, está gerando um campo elétrico para lá. Aqui eu tenho outra carga positiva de 10 nanocoulomb, está gerando um campo elétrico aqui para baixo. E aqui eu tenho uma outra carga elétrica de 10 nanocoulomb que está gerando um campo elétrico para cá. Eu tenho um campo elétrico puxando para cá, um puxando para cá e outro puxando para cá. Defasados de 120 graus. Quanto que vocês acham que vai dar o resultado disso aí? 0. Tá? Pela simetria do problema eu já concluo que é 0. Se a gente achar alguma coisa diferente de 0 na resposta, tá errado. Tá? Salvo aí o errinho de arredondamento da calculadora. Tá? Ou que vocês fazem quando não trabalham com todas as casas. Então eu vou apagar aqui, ó, e vou montar a equação para o cálculo do campo elétrico. Ok? O campo elétrico ali no ponto P vai ser igual ao quê? Vai ser o somatório dos campos elétricos devido à carga 1, lá no ponto P, mais devido à carga 2, lá no ponto P, mais devido à carga 3, lá no ponto P. Isso aqui, então, vai ser igual ao quê? Q1 sobre 4πε0, que multiplica R1P sobre R1P ao cubo, mais Q2 sobre 4πε0, que multiplica R2P sobre R2P ao cubo, mais Q3 sobre 4πε0, que multiplica R3P sobre R3P ao cubo. Bom, para nossa sorte, pessoal, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, então basta eu solucionar isso aqui uma vez só, não precisa solucionar todas. Então a gente soluciona uma vez só e deixa na memória aí da calculadora. Vamos ver quanto que dá só esse Q sobre 4πε0. 89,877. Isso aqui só dá 89,8. Tá? Então eu vou colocar isso aqui em evidência e vou fazer esses cálculos aqui, ó. R1P sobre R1P ao cubo, R2P sobre R2P ao cubo, R3P sobre R3P ao cubo. Tá? Bom, vamos lá então. Tirando o erro de arredondamento, pessoal, eu cheguei à conclusão que o E no ponto P é 0. Para mim, nesse último elemento aqui, ó, ficou 1 vezes 10 na menos 9. Tá? Então tem 1 vezes 10 na menos 9 de erro de arredondamento aí. Pode ser que vocês fazendo o cálculo, vocês cheguem numa grandeza um pouquinho diferente aqui no final. Que essa soma aqui, ó, esse somado com esse tem que dar 0. Tá? Só que para mim não deu 0, deu 1 vezes 10 na menos 9.
Tá? Então tem um erro de arredondamento. E o problema pede o módulo do campo elétrico. Qual é o módulo do campo elétrico? Ah, na letra A eu calculei a força, né? Eu não calculei o módulo. Era só aplicar o módulo naquele AZ lá. Estava só no sentido de AZ. Nesse caso aqui, quanto que vale o módulo disso? Kilovolt, ou volt por metro. Como é que está a situação aí? Conseguiram fazer? Não? Intensidade é o módulo. Tá? Se não tivesse pedido a intensidade na letra A, a gente ia ter que calcular as 3 forças, para a carga Q1, para a carga Q2 e para a carga Q3. Mas o módulo delas é igual. Tá? Exercício número 2, então. Uma linha uniformemente carregada de 10 nanocoulomb está posicionada em x igual a 0 e y igual a 2, enquanto uma outra linha também uniformemente carregada, com menos 10 nanocoulomb por metro, está posicionada em x igual a 0 e y igual a menos 2. Determine a densidade de fluxo elétrico vetorial na origem. Então vamos representar esse problema aqui com base nos que foram fornecidos. Problema número 2, então. Vou desenhar aqui o eixo x, y e z. Ok. O que o problema está dizendo? Ó? Que nós temos uma linha com densidade linear de carga, ó, densidade linear da linha 1, 10 nanocoulomb por metro. Está posicionada em x igual a 0. Então nós temos aqui o y igual a 2, ó. E aqui nós temos uma linha que assume todos os valores possíveis de z. Aqui está a linha 1. Tá? Linha 1. Então, se eu fosse escrever o vetor posição para um ponto sobre essa linha, como seria o vetor posição para um ponto sobre essa linha? O RL1. Linha 1. Qual é o valor de x dessa linha, pessoal? 0. Qual é o valor de y? 2. Tá? E o valor de z, todos os z's possíveis. Então, esse aqui seria o raio vetor para um ponto, daqui da origem, ó, apontando para qualquer ponto sobre essa linha. Além disso, o problema nos diz que nós temos uma linha 2. Então, nós temos uma linha 2 com densidade linear de carga de menos 10 nanocoulomb por metro. Menos 10 nanocoulomb por metro. Que está posicionada em x igual a 0 e y igual a menos 2. Então, ela está para o lado de cá, ó. Menos 2. Essa outra linha está aqui, ó. Aqui está a linha 2, então. Ok? E o problema está pedindo o quê? Determine D na origem. Bom, como seria o raio vetor, pessoal, de um ponto posicionado sobre a linha 2? Quais são os valores de x desse ponto? Linha 2 aqui, ó. Quais são os valores de x? 0. O problema está dizendo, ó. X igual a 0, y igual a menos 2. 0 do x, menos 2 do y e todos os valores possíveis de z. Bom, antes da gente começar a solucionar esse problema, vamos refletir sobre a provável resposta. Tá? Está pedindo D na origem.
Bom, a gente pode calcular aí o campo elétrico e depois calcular o D, que é a densidade de fluxo elétrico. É só multiplicar pelo ε0. Tá? Então, sem entrar no mérito se a gente está calculando D ou E, vamos só pensar aqui. Estou aqui na origem. Essas linhas são infinitas. Tá? Essa linha 1, ela está carregada com uma carga elétrica positiva. Certo? A carga elétrica da linha 1 é positiva. O campo elétrico de uma carga positiva diverge da carga. Né? A carga positiva é uma carga fonte de campo elétrico. Então, aqui nesse ponto, eu tenho campo elétrico devido à linha 1 apontando para cá. Então, aqui está o campo elétrico devido à linha 1. Por quê? O campo elétrico diverge da carga positiva. A linha 2, pessoal, tem menos 10 nanocoulomb por metro. Ou seja, a linha 2 tem uma carga elétrica negativa. Tá? Então, a linha 2 tem uma carga elétrica negativa. O campo elétrico converge para cargas elétricas negativas. Tá? Então, para essa linha aqui, o campo elétrico está vindo em direção a ela. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico também está para a esquerda. Eu tenho aqui, então, o campo elétrico devido à linha 2. Então, eu tenho os dois campos elétricos apontando na direção de menos a y. Reflexão aí, que é interessante a gente fazer para o problema. Se a gente achar alguma coisa diferente da resposta apontando em menos a y, nós cometemos algum equívoco. Tá? Bom. Primeiro passo, pessoal. A gente tem que encontrar o vetor distância do ponto mais próximo sobre essa linha até a origem. Tá? Aqui o nosso ponto P ele está na origem. Se a gente quiser anotar aqui, o ponto P ele está localizado em RP. O R do ponto P é 0, 0 e 0. Tá? Nosso ponto de interesse está na origem do sistema. Então, eu vou encontrar o vetor distância que aponta da linha 1 ao ponto P. Vou encontrar o vetor distância que aponta da linha 2 ao ponto P. Tá? Então, vamos fazer isso. Vetor distância da linha 2 ao ponto P. Da linha 1 ao ponto P, perdão. O que é? É o raio vetor do ponto final, que é o ponto de interesse, que é o ponto P, menos o raio vetor do ponto inicial, que é um ponto sobre a linha 1. Que vai ser igual ao quê? Ponto P. 0, 0 e 0. Menos da linha 1. 0 do x, 2 do y, 0 do x, 2 do y e todos os z's possíveis. Pessoal, quando acontece isso, eu repito a coordenada aqui no z, desse ponto. Eu pego esse 0 e jogo ele para cá. Tá? Então, aqui é 0. Esse é o ponto mais próximo da origem, que está sobre a linha 1. Logo, eu vou ter que esse vetor distância será 0, menos 2 e 0. Tá? Se eu fosse calcular o módulo desse cara aqui, daria quanto? Pessoal? Quanto que é o módulo desse vetor? 2. 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, raiz. Né? Então, eu vou deixar aqui, 2. Agora o R, L2P. Ponto final, ponto P, menos ponto inicial, L2, ponto final, 0, 0, 0, menos ponto inicial,
0 do x menos 2 do y e todos os z's possíveis. De novo, o ponto mais próximo é o que tem a mesma coordenada z. Então, eu repito a coordenada z aqui, ó. Então, o resultado vai ficar 0, mais 2 e 0. De novo, R, L2P. Quanto que é o módulo disso aqui, pessoal? Quanto que é o módulo desse vetor? 2 também. Tá? Ok. Para eu calcular o campo elétrico, lá no ponto P, eu tenho que fazer o somatório dos campos devido à linha 1 e à linha 2. Então, é o campo elétrico da linha 1 no ponto P, mais o campo elétrico devido à linha 2 lá no ponto P. Certo? Beleza. Vou ter que ir lá para o outro lado do quadro. Nós estudamos, pessoal, essas linhas são infinitas. Nós estudamos a equação para calcular o campo elétrico devido a uma linha. Qual era a equação mesmo? Oi? Era densidade linear. Densidade linear da linha sobre 2 epsilon 0, 2π epsilon 0. Deixa eu ver se tinha π mesmo. Tem que colar aqui no meu material, não lembro decor. Tem? É 2π epsilon 0 vezes um ρ no sentido de arro. Tá? Bom, se vocês quiserem, a gente pode... O que é esse ρ aqui, ó? Esse ρ é a distância da linha ao ponto de interesse. Nós já calculamos a distância para a linha 1 e nós já calculamos a distância para a linha 2. Tá? Então, o ρ aqui a gente conhece nos dois casos. O que a gente não conhece? A gente não conhece o vetor unitário. Como que eu calculo o vetor unitário? É o vetor distância sobre o seu módulo. Vetor distância sobre o seu módulo. Tá? Então, para o nosso caso, o EP, isso aqui é só para relembrar, tá? Essa aqui é a equação geral lá que nós deduzimos. Esse ρ é a distância, esse aqui é o vetor unitário que aponta no sentido da distância. Então, para o nosso caso aqui, como que eu calculo o campo elétrico total, então, no ponto P? Usando essa equação aqui de cima. Ó. Campo elétrico total no ponto P. Então, vai ser o ρ da linha 1, 2π epsilon vezes a distância, tá? Que é L1P, vezes o vetor unitário, que é o RL1P vetor dividido pelo seu módulo. Então, escrevendo tudo aqui, vetor sobre L1P ao quadrado. Quando eu divido RL1P vetor pelo seu módulo, sem o quadrado, eu estou calculando o vetor. Quando eu divido por RL1P de novo, eu estou calculando a distância. Tá? Então, tudo aqui na mesma equação. O cálculo do vetor unitário está embutido aqui. Tá? Mais ρ da linha 2 sobre 2π epsilon 0 vezes RL2P vetor sobre RL2P ao quadrado. Vocês não vão encontrar essa equação nesse formato lá na apostila ou nos slides. Né? A gente usava ela assim. Ó. Só que eu já embuti o cálculo do vetor unitário aqui. Ó. Ficou claro isso? Se tem alguma dúvida, perguntem. Claro? Bom, então eu já vou colocar direto aqui na calculadora. Não é o E que está sendo pedido. O que está sendo pedido é a densidade de fluxo. Mas primeiro vamos calcular
o campo elétrico. Menos 179,755 no sentido de AY. Estranho. 179 deu nos dois aqui. 0,75. Confiram aí. AY volt por metro, tá? Bom, o que eu tenho que fazer para calcular agora a densidade de fluxo elétrico? Densidade de fluxo elétrico, pessoal, é ε0 vezes intensidade de campo elétrico. Então, eu estou calculando a densidade de fluxo elétrico lá no ponto P. Só multiplicar o EP por ε0, então. Vou pegar isso aqui, multiplicar por ε0. Menos 1,5916 no sentido de AY nanocoulomb por metro quadrado. Tá? Essa aí, então, é a densidade de fluxo elétrico pedida no problema. Ok? Confiram aí. Unidade coulomb por metro quadrado. Nano, 10 no menos 9. Deu menos, ó, que era o que a gente esperava. Lembra um desenho que eu fiz aqui? Os dois vetores estavam apontando no sentido de menos a y. Ok? Ok, pessoal. Então vamos para o terceiro problema. Tá? E último. Esse é um exercício puramente teórico. Tá? Não tem uso da calculadora aí. Dada, ou seja, aquela densidade volumétrica de carga ali, ó, ρ0 por R nanocoulomb por metro cúbico. Dentro de um intervalo de 0 menor que R e menor que A, com ρ0 constante. Letra A. Determine o vetor intensidade de campo elétrico dentro e fora de R igual a A. E calcule a carga total. Bom, vou apresentar esse problema então. O primeiro dado aí que o problema fornece é que a densidade volumétrica de carga, ou seja, tem carga no espaço, e ela não está distribuída de maneira homogênea. Quanto mais eu me afasto da origem, menos carga eu tenho. É como se fosse um planeta gasoso, né? Mas no centro dele eu tenho uma densidade maior e mais nas bordas dele eu tenho menos gás. Até que chega um momento em que termina o limite do planeta, né? Termina a atmosfera dele. Então, que é para raio maior que A. Ok? Então, ρ0 por R nanocoulomb por metro. E isso aqui existe um intervalo. 0 menor que R menor que A. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a simetria desse problema? Qual o melhor sistema de coordenadas para a gente trabalhar? Esférico. Tá? Porque R, ó, a densidade volumétrica varia com o raio. De maneira igual em todas as direções. Não depende de ângulo, não depende de nada. Então, o melhor sistema de coordenadas para a gente trabalhar é o próprio sistema de coordenadas cilíndrico. Cilíndrico não, perdão, esférico. Ok? Então, vamos representar esse problema aí. Vou desenhar aqui do outro lado.
Eu tenho uma esfera Então, a gente tem uma esfera que está centrada na origem, apesar da minha esfera aqui não estar bem centrada na origem, né? A do nosso problema ali está centrada na origem. E essa esfera tem raio A. Então, o raio dessa esfera, pessoal, vale A. Raio da esfera. E essa esfera tem uma densidade volumétrica de carga ρV. Tá? Então, é uma esfera carregada. Apesar de não estar explícito no enunciado do problema, o que a gente tem é uma esfera carregada. Ok? Bom, está pedindo para calcular o campo elétrico aqui do lado de dentro e aqui do lado de fora da esfera. Como que eu faço isso? A gente faz isso usando a lei de Gauss. Tá? Então, o que diz a lei de Gauss, pessoal? A lei de Gauss diz que a carga encerrada por uma superfície fechada, que nós criamos matematicamente, é igual ao fluxo elétrico que atravessa essa superfície. Ok? Então, a gente tem que primeiro calcular a carga, depois calcular o fluxo, depois igualar as duas coisas. Bom, aqui dentro da esfera, ó, eu vou desenhar então uma superfície gaussiana. Devido à simetria do problema, qual é o melhor tipo de superfície que vocês acham que a gente pode escolher aqui? Um paralelepípedo ali dentro? Não. Um cilindro? Não. Qual é a melhor? É uma esfera, tá? Então a gente vai escolher aqui uma superfície gaussiana que é esférica também. E essa superfície gaussiana deveria estar centrada na origem aqui, né? Tem um raio R. A superfície gaussiana tem um raio R, sendo que esse R ele pode variar de 0 até A e depois ele pode ser maior que A também. Né? A gente tem que dividir a solução desse problema em duas partes. A primeira parte é dentro da esfera, quando eu estou com R menor que A, que é o que está pedindo ali, ó, determine E dentro e fora de R igual a A. E depois a gente vai ter uma superfície gaussiana aqui do lado de fora, que eu desenho de novo, tá? Maior que o raio A. Bom, para calcular quanto que eu tenho de carga encerrada aqui dentro, eu tenho que conseguir calcular o volume dessa esfera. Né? E para calcular o quanto que eu tenho de fluxo elétrico, o fluxo elétrico ele atravessa essa esfera aqui. Ó. Eu tenho um campo elétrico, devido às cargas que estão aqui dentro, ó, que estão atravessando essa esferinha. Eu tenho um campo elétrico aqui. Ó. Esse campo elétrico atravessando essa esfera, essa superfície gaussiana, gera um fluxo, que é o que a gente calcula aqui. Para calcular o fluxo, eu tenho que calcular a área da superfície esférica. Bom, então eu preciso determinar um volume infinitesimal aqui para poder calcular a quantidade de carga que eu tenho aqui dentro. E eu preciso determinar uma superfície infinitesimal para determinar o fluxo. Só vou fazer o desenho um pouquinho mais expandido aqui do lado. Ó. Vou desenhar aquele paralelepípedo, né?
infinitesimal, eu tenho o raio fazendo assim, o raio fazendo assim, raio fazendo assim, raio fazendo assim, aqui, aqui, aqui. Então eu desenhei aqui, ó, só um elemento diferencial aqui de dentro, ó. Tá? Porque nós precisamos determinar quanto vale essa área, que tem um vetor normal associado a ela, tem um AN associado a ela. Nós precisamos determinar esse volume também. O volume a gente usa para calcular a carga, a área a gente usa para calcular o fluxo. Então, vamos resolver aqui o primeiro caso, então. O primeiro caso é R menor que A. Ou seja, estamos dentro da esfera carregada. Bom, quanto que vale o ds, pessoal? A área infinitesimal, ou a área diferencial. Quanto que vale essa área aqui, ó? Quanto que vale essa lateral? É um arco de circunferência. R de θ. Se vocês não lembram disso, tem que voltar lá no cálculo para revisar. Tá? E esse lado aqui, ó, vale R de θ, porque o ângulo θ é medido com relação ao eixo Z aqui, ó. Eu tenho um ângulo θ aqui, ó. Então esse movimento que o raio faz, ó, é R de θ. OK? Então um lado eu descobri. E quanto vale esse outro lado aqui, ó, que é esse movimento aqui, ó? R seno de θ de φ. Estou me deslocando neste ângulo, ó. É o ângulo φ. A área diferencial é R de θ. Seno de φ. Só que a área é vetor. Tá? Para onde que esse vetor unitário aqui está apontando? Para fora do volume. Ou seja, está no mesmo sentido de quem? Está no mesmo sentido de quem? Está desenhado ali na figura. Do raio. Então, no sentido de AR. Tá? E o que é o volume diferencial. Isso aqui é igual, ó. R de θ é uma lateral. R seno de θ de φ é outra lateral. E qual é a última lateral que falta? Essa aqui, ó, que é a profundidade. Quanto que vale esse deslocamento diferencial aqui? dr. Tá? Vou desligar o datashow aqui porque a gente não vai mais usar ele. É o último problema. E assim me sobra um pouquinho mais de quadro. Então vamos lá. Primeiro passo, vou calcular a carga encerrada. Para calcular a carga encerrada, eu tenho que fazer uma integral de volume da densidade volumétrica de carga vezes o volume diferencial. Então vamos substituir isso aqui tudo na equação. Vai ser uma integral tripla, né? Integral de volume, ó. Eu integro com relação a θ, a φ e a r. E o ρv então vai ser uma integral tripla. Já vou colocar aqui a integral tripla. De ρ0 por eu vou botar um nano junto aqui, ó, para não esquecer dele, tá? É nanocoulomb por metro. Vezes
R ao quadrado seno de θ não vai caber aqui. Bom, aqui também não vai caber. Tem que continuar na outra linha aqui. R ao quadrado seno de θ dr de θ de φ. dr de θ φ. Tá? Ρ0, então, vezes n. O n é o nano. Só para não esquecer, eu estou colocando ele aqui, tá? Então, Ρ0 vezes o n. Vezes r ao quadrado, seno de θ, dr de θ de φ. Que é isso aqui, ó, dv. O que vai acontecer aqui, pessoal? Esse r vai cortar com esse quadrado. Tá? Quais são os limites da integração? Os limites da integração. Primeiro, vamos falar aqui do limite mais interno. Ó. O r. O r vai de 0 até? Não. Até o raio da superfície gaussiana. Fica genérico. Tá? Não vai por enquanto. Quando a superfície gaussiana estiver do lado de fora, a gente está calculando a carga. Daí a carga termina em raio igual a A. Quanto aqui a carga termina em aonde? Em raio igual a R. Tá? Então os limites aqui, ó, no caso, ó, R igual a 0 até um R. Qualquer. O θ, que é o segunda variável sendo integrada, vai de 0 até... Não. O θ sai daqui de cima e vem até aqui embaixo. 0 a π. Tá? O φ, sim. O φ vai de 0 a 2π, que é quando esse raio aqui faz toda a volta, né? Então, isso aqui, pessoal, vai ficar igual ao quê? Oi? O limite... Oi? Ah, aqui é θ. Aqui é θ. É a segunda integral. Ó. Tanto faz a ordem das integrais, tá? Mas é R, θ e φ. Ok? Então, vamos lá. Integral dr com relação ao dr. Vai ficar r ao quadrado. Já vou fazer direto aqui, tá? A notação que eu vou usar aqui está errada. Mas como uma integral não depende da outra, eu vou resolver as três ao mesmo tempo aqui. Então, a integral dr vai ficar r ao quadrado dividido por 2. E os limites são 0 a r. Isso aqui que eu estou fazendo está errado. Só vai dar certo porque eu sei que a integral mais externa não depende da integral mais interna. E a mais externa de todas também não depende do resultado. Só estou fazendo assim para ganhar tempo. Integral de seno de θ, pessoal. Integral de seno menos cosseno. Então, vezes menos cosseno de θ, que vai de 0 a π. Vezes a integral mais externa aqui, integral de dφ é o próprio φ de 0 a 2π. Bom, isso aqui vai dar quanto, ó? Substituindo os limites aqui. Menos cosseno de π, pessoal, dá quanto? Mais 1. Cosseno de π é menos 1. Tá? Então, menos cosseno de π dá mais 1. Menos com menos cosseno dá mais. Cosseno de 0 é 1. Isso aqui vai dar 2. E esse φ aqui vai dar 2π. Então, o que eu consigo ver aqui? Já consigo ver que esse 2 vai anular com esse 2. E eu vou chegar à conclusão que a carga encerrada π vezes... Ah, tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando o Ρ0 e o n. Tá. Vai ser, então, 2π vezes r ao quadrado vezes Ρ0. 2π
vezes R ao quadrado vezes ρ0 nanocoulomb. Cheguei na carga encerrada. Ok? Agora vamos calcular o fluxo. Posso apagar esse lado aqui do quadro? Vou apagar aqui o ds também, ó. Tá? Então, pessoal, o campo elétrico aqui, ó. Vamos analisar a geometria, a simetria do problema. O campo elétrico aqui aponta sempre em qual direção? Aqui para frente também, para cima, lá para trás. Ele está sempre na direção de quem? Radial, do raio. Tá? Então eu posso dizer que o D, densidade de fluxo elétrico, é um D R no sentido de AR. Ok? Eu botei esse R aqui, ó, só para me lembrar que ele só tem componente no sentido do raio. Tá. Vamos montar a integral do fluxo, então. Poderia ser E aqui também, tá? E igual a R no sentido de AR. Eu só botei o D, porque na integral do fluxo a gente tem que usar a densidade de fluxo. Então, o que que diz a integral lá do fluxo? Diz que a integral de superfície fechada de D, produto escalar ds, me dá carga encerrada. Então, vamos abrir essa integral aqui, ó. Quanto que era o ds antes? Dê uma olhada aí no ds. R de θ, R seno θ, dφ, no sentido de AR. E o D aqui também, ó, aponta no sentido de AR. Esses dois aqui apontam no sentido de AR. Ó. Quando eu faço produto escalar, pessoal, de AR com AR, dá 1. Ok? Então, essa integral vai ficar assim. Ó. Vai ser uma integral tripla. Tripla não, dupla. Integral de superfície. De dr, que multiplica ds. Já tirei o vetor fora. Já resolvi o produto escalar. Tá? Então, vezes r ao quadrado, seno de θ, dθ, φ. Isso é isso. Isso é isso. O AR aqui com o AR daqui foram multiplicados. Tá? R com R dá 1. E quais são os limites da integral? O θ vai de 0 a π. A 2π. Então vamos lá, o fluxo vai ser igual ao quê? Eu já vou resolver essa integral meio direta. Ó. O dr é constante. Se eu estiver sobre a superfície, o módulo do campo elétrico é o mesmo. A direção dele muda, tá? Mas o módulo dr, eu estou falando só do módulo, é o mesmo. Então eu posso tirar ele para fora da integral. Então, eu já vou tirar o dr para fora da integral, porque o dr é constante. O que mais que é constante aqui, pessoal? O r ao quadrado é constante, porque eu estou integrando com relação a θ e a φ. Então, o r ao quadrado é constante. Beleza. Integral de seno de θ menos
cosseno de θ. Reforço de novo, eu estou resolvendo direto aqui porque eu sei que a integral mais externa não depende da integral mais interna, senão o certo seria resolver primeiro essa do seno de θ e deixar indicada a integral externa. Resolvi a integral interna, aí sim eu resolvo a integral externa. Já estou resolvendo todas de uma vez aqui porque eu sei que uma não depende da outra. Vezes φ. Aqui vai de 0 a π e aqui vai de 0 a 2π. Então, o resultado disso aqui dá 2 e o resultado disso aqui dá 2π. Ou seja, nós vamos chegar que o fluxo vale 4π r ao quadrado dr. Tá? O que diz a lei de Gauss? Fluxo é igual a carga encerrada. Tá? Então, fluxo é igual a carga encerrada. Então, eu vou igualar agora essas duas expressões. 4π r ao quadrado dr é igual a 2π r ao quadrado ρ0 vezes o nano ali. Estou colocando o nano aqui para não esquecer dele. O 4π vai cortar com o 2π e vai sobrar só um 2 aqui. O r ao quadrado vai cortar com r ao quadrado. Vou isolar o dr. Vai ser igual, então, ρ0 vezes o nano dividido por 2 coulomb por metro quadrado. Só que o que está sendo pedido não é a densidade de fluxo. O que está sendo pedido é o campo elétrico. Como que eu faço para calcular o campo elétrico? Divido por ε0. Tá? Está escrito o D é igual a ε0 vezes o E. Então, para calcular o E, basta dividir o D pelo ε0. E eu já vou escrever da forma vetorial. Aqui ele não está escrito de forma vetorial, ó. Ele está escrito de forma escalar. Mas eu sei que o D aponta no sentido de AR. Então eu já vou escrever o E aqui como um vetor. E, então vai ser igual ao quê? ρ0 sobre 2 ε nano, isso? Aqui no sentido de AR, nano volt por metro. Beleza. Achei o campo elétrico do lado de dentro. Do lado de dentro da esfera. Pessoal, eu vou fazer um parêntese aqui para resolver a letra B. Porque a solução da letra B pede para calcular qual é a carga total da esfera. A gente já tem a expressão da carga. Não temos? Temos. A expressão da carga é isso aqui, ó. 2π r ao quadrado ρ0 n. Para eu calcular a carga total da esfera, o que eu tenho que fazer? Aqui está genérico, em função do raio. Oi? Mas é que tem um ε0 aqui embaixo, né, que é vezes 10 na menos 12. Quando tu substituir valores reais aqui, vai ficar 10 na menos 9 por 10 na menos 12. Aí vai dar um valor grande. Quilo. Tá? Está indicado, porque o ρ0 foi dado em nano. Então, trazendo. Tá? Bom, vamos deixar para fazer a letra B quando chegar a letra B mesmo. Mas é só usar essa expressão aqui, ó. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Agora nós temos que resolver para R maior que A. Então agora esse R aqui, ó, é maior que o A. A superfície gaussiana agora está aqui do lado de fora. Eu não vou desenhar toda ela, tá? Mas ela está aqui do lado de fora, ó. Aqui está a superfície gaussiana. Ó. E de novo,
isso aqui gera campo elétrico, essa massa aqui. Tá? Então, eu tenho campo elétrico atravessando aqui de novo a superfície gaussiana. Ó. Eu tenho fluxo. Só que agora, qual é a carga que eu tenho encerrada aqui dentro da superfície gaussiana? Essa superfície gaussiana que está para o lado de fora. Ó. Qual é a carga que eu tenho encerrada? É a própria carga da esfera. Toda a esfera. Tá? Então, vou apagar o lado lá. Carga encerrada, então, é o quê? É a integral de volume de ρV dV. Vamos montar essa integral aqui de volume. É uma integral tripla. Quanto que vale o ρV? ρ0 nano sobre R, né? Isso? Vezes quanto que vale o dV? R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Limites de integração. Prestem atenção aqui, ó. Estou calculando a carga total, encerrada pela superfície gaussiana. Né? Superfície de fora dessa esfera. Integração interna. O R vai de zero. Antes de quanto a quanto que ia o R? 0 a R qualquer. Por quê? Porque nós estávamos aqui dentro. E conforme eu me deslocava aqui dentro, ó, mais carga a superfície gaussiana abraçava. Agora que eu estou aqui do lado de fora, até quanto que vocês acham que vai essa integral? Não tem sentido ir até R. Por que não tem sentido ir até R? Agora, essa distância aqui, ó. Por quê? Aqui eu estou pegando mais carga, pegando mais carga, pegando mais carga, pegando mais carga. Cheguei aqui, terminou a esfera. Aqui do lado de fora, quanto que vale a densidade volumétrica de carga aqui fora? 0. Eu só tenho carga aqui, não tenho carga aqui fora. Tá? Então, essa integral aqui, ó, ela vai de R igual a 0 até A. Okay? Essa é a principal diferença. O θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Já vamos colocar meio direto aqui a resposta. Quanto que tinha dado antes a carga encerrada? 2π R ao quadrado. Então, vai dar 2π ao quadrado ρ0 nanocoulomb. Pessoal, essa aqui já é a resposta da letra B, ó, que pede qual é a carga total da esfera. É a resposta da letra B. A gente não vai responder de novo. Ok? Vamos calcular o fluxo agora. O que diz a integral de fluxo? Integral de superfície fechada, dd, ds. Que no caso vai ser uma integral dupla. O d de novo é constante. Aqui do lado de fora, ó, o d é constante. Se eu estiver sempre a mesma distância do centro da esfera, o campo não muda em intensidade. A intensidade é a mesma. Que multiplica R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Aqui nós temos que o θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Nós já solucionamos isso. Quanto que deu mesmo? 4π R ao quadrado dr. Isso? O que tem que fazer agora? Igualar a carga encerrada com o fluxo. Ou seja, 2π ao quadrado ρ0 nano é igual a 4π R ao quadrado e eu vou vezes dr. E eu vou chegar à conclusão que o dr vai ser igual ao quê? Corta o 4π com o 2π, que dá 2. Não corta mais nada. Tá? O dr vai ser
ρ0 vezes a ao quadrado dividido por 2 r ao quadrado nano coulomb por metro quadrado. Descobri o dr. Para calcular o campo elétrico é só dividir por ε0. Então, o campo elétrico do lado de fora da esfera agora vai ser igual ao quê? ρ0 vezes a ao quadrado. E aqui está indicado, ó, no sentido de AR. Sobre 2, R ao quadrado, no sentido de AR, nanovolt por metro. E aqui é o campo elétrico do lado de fora da esfera. Faltou o ε0. Obrigado. Dividir por ε0 tem que aparecer o ε0. Tá? Pessoal, então é comum eu cobrar esse tipo de questão em avaliação mudando quanto que vale a densidade volumétrica de carga. No exemplo que a gente fez em aula, a densidade volumétrica de carga era constante. Nesse exemplo, a densidade volumétrica diminui conforme eu vou me afastando. Diminui com o inverso, poderia diminuir com o quadrado, poderia aumentar. Tá? Então, vocês têm que entender como que resolve esse tipo de problema usando a lei de Gauss. Muito obrigado.